A torcida atleticana chiou muito com a derrota ontem para o Goiás. Perder para o Goiás não é o pior dos mundos. Perder como o Atlético perdeu, provocando a derrota, ajudando o adversário, piora tudo. Hoje, vendo o blog do jornalista Eduardo de Ávila, é um blog sobre o Atlético que ele tem no jornal Estado de Minas, há uma revolta geral de torcedores atleticanos, muitos e muitos. Agora, o que chama a atenção é que os torcedores fazem as mesmas críticas, parece que eles combinaram sobre os mesmos jogadores, sobre as atitudes do Sampaoli, sobre as contratações apressadas que o Atlético fez. Agora, a situação que já era difícil para título ficou muito longe, mas ainda não acabou o Campeonato Brasileiro. Vamos saber a informação do Galo com Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel, boa noite, Léo Figueiredo, que nos acompanha na turma do bate-bola. Você fez um resumo, Emanuel, do que sente também o torcedor, né? O torcedor fica nessa expectativa de ver o Galo embalar, de ver o Galo mostrar bom futebol, de ver um Atlético convincente dentro de campo. Afinal de contas, quase 200 milhões de reais em investimento, jogadores que chegaram com uma expectativa absurda. Tudo bem, alguns jogadores jovens ainda que precisam amadurecer e o futebol tem disso, como em qualquer outra área. O futebol também tem disso. Mas a torcida fica nessa expectativa, vai ser hoje, e viu essa derrota diante do Goiás. Mas daqui a pouco, a gente pode trazer também mais a opinião de você, do Léo, o assunto que tomou conta da quinta-feira do Atlético tem a ver com Jorge Sampaoli. Existe uma pressão para cima do treinador e isso é inegável, e isso tem a ver com o resultado, com o jogo, com tudo que acontece com o Atlético, mas hoje saiu em duas publicações internacionais, uma do L'Équipe da França, falando de um interesse do Olympique de Marselha na contratação do Jorge Sampaoli, que teria um perfil interessante para a equipe, depois que o André Villas-Boas, o português, deixou o time francês. E o jornal AS da Espanha também trouxe uma publicação nesse sentido, dizendo que é um treinador que faz o perfil que pensa a diretoria do Olympique de Marselha, que poderia executar um trabalho interessante no time que não vem bem nessa temporada da Liga Francesa e que seria um nome que agrada. Obviamente, temos de ir atrás da informação, buscar detalhes, levantar alguns parâmetros do que poderia ser uma negociação para a saída do Sampaoli. E não é fácil tirar o Sampaoli do Atlético. Não só por questão de multa, por valor, mas sim porque há um planejamento em execução. Há um projeto do Sampaoli em execução no Atlético. Tem a contratação, por exemplo, ontem estávamos lá, essa hora, no aeroporto de Confins com o Hulk, que é um jogador que teve o aval do Sampaoli. O Nátio Fernandes, que é um jogador, o Cláudio Rezende vem trazendo essa informação dia após dia, o assunto está amadurecendo, está virando um casamento, é um atleta que vai ter um investimento grande e é um jogador também que faz parte do Jorge Sampaoli na filosofia dele de trabalho. São situações que vão sendo construídas, amarradas, para que ele possa permanecer no Atlético. Então, o que eu pude buscar de informação é que hoje não sai fácil, não há um entendimento, não há nada, não há uma proposta, não há nada que tire o Jorge Sampaoli desse trabalho que vem sendo executado, Léo. Boa noite, Pansi, boa noite, Emanuel, boa noite a todos. Sobre o Sampaoli e o jogo de ontem, o que hoje pode ser diferente na cobrança da torcida atleticana, na cobrança da imprensa? E a gente faz isso sempre com a parcimônia devida, porque o Sampaoli é sim um treinador muito bom. Só que isso não significa que o Sampaoli não cometa erros e que ele não tenha que melhorar e que ele não precisa aprender com esses erros. Eu acho que daí vem a grande cobrança. Quando o Emanuel colocou, e isso vem de encontro exatamente com o comentário que eu tinha preparado para a turma do bate-bola, com o que colocou o nosso Eduardo Ávila, a torcida do Atlético, as cobranças são sempre as mesmas.
Se as cobranças fossem diferentes, e elas têm e vão sempre existir, porque independentemente, mas vocês estão reclamando do Sampaoli, mas o Atlético estava lá em cima, está disputando o G4, sim, e com grandes poderes, com muita grana, vem uma responsabilidade muito grande, e a expectativa foi criada em cima disso. Então, criticar o Sampaoli não significa pedir a cabeça do Sampaoli. Em nenhum momento, pelo menos eu faço parte disso, mas em nenhum momento também eu vou deixar de criticar quando o Sampaoli for responsável por derrotas do Atlético, porque eu elogio quando ele é responsável por vitórias, mas as derrotas têm muito selo, a marca do Sampaoli, de chamar para si muito o protagonismo do jogo, de mudar muito o time, de querer ser maior do que o rei, de querer ser o dono de tudo, e isso passa pra gente. Aí, Emanuel, e eu queria trocar essa bola contigo. Eu hoje falei muito que tá faltando a palavra equilíbrio ao Atlético, em vários fundamentos, tem vários lugares. Falta equilíbrio pro time que em casa conquista grandes resultados, tem uma campanha invejável, mas que fora de casa tem uma campanha horrorosa. E não temos torcida, não sofre pressão de torcida adversária, não tem uma justificativa plausível para esse abatimento, para esse futebol ruim fora de casa. Falta equilíbrio para o Sampaoli, para poder ler melhor os jogos. Quando a coisa que ele planeja para o jogo não funciona, ele aceitar de certa forma que, talvez a imprensa esteja certa, ou a torcida, ou alguém dentro do clube. Falta equilíbrio na relação Sampaoli-direção. O Sampaoli é um grande treinador, o Atlético tem que apostar muito nele, mas o Sampaoli não é o presidente do Atlético, ele não pode dar a chave do clube para ele, não. Ele precisa ser cobrado. E o principal, Emanuel, e aí é uma crítica que eu faço a um treinador que eu admiro, o Sampaoli precisa de humildade nas suas coletivas, no seu trato com os jogadores, com o próprio clube, porque eu fico surpreso e de cara, chefe, como que o Sampaoli vai treinar o Olympique de Marseille na França, se tem 2 anos que ele trabalha no Brasil, ele não fala português? Quanto tempo que ele ia demorar para falar francês para treinar o Olympique? O Léo Figueiredo, você está me lembrando de um caso, já falamos disso aqui na turma do bate-bola, quando o Guardiola foi contratado para dirigir o Bayern de Munique. Ele foi contratado 3 meses antes, porque o técnico do Bayern de Munique saiu por livre e espontânea vontade e esperava-se terminar a temporada para o Guardiola assumir. 3 meses antes ele foi contratado. Ele chegou na Alemanha falando alemão, e é uma diferença brutal de língua. Como é o português para o alemão, também o espanhol para o alemão. E ele chegou se comunicando em alemão. O Sampaoli tem outras ideias e tudo mais. Mas, o Léo Figueiredo, essas derrotas do Atlético têm sido também provocadas pelo próprio Atlético. Sem explicação, aquela escalação que entrou em campo ontem, como algumas outras escalações que o Atlético surpreendeu, o Sampaoli, não sei o que e tal, mas quando você fala sempre aí, Léo, o Sampaoli é um grande treinador, menos ainda, tá bom, tem algumas passagens boas, mas ainda não está, como disseram quando ele chegou, o Sampaoli entre os 3 melhores treinadores do mundo, nada disso. Vou dizer uma coisa, uma pergunta que eu deixo no ar: o Atlético está disputando o Campeonato Brasileiro ou está disputando o Campeonato Brasileiro de troca de passes? Eu nunca vi um time trocar tantos passes, e olha que são passes que às vezes começam na área do adversário, o Atlético vai trocando passe, vai recuando a bola e de repente a bola está com o goleiro do Atlético. É um procedimento inútil, é uma perda de tempo. Ter posse de bola não quer dizer que ganha jogo. Quando o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha no Mineirão, na Copa do Mundo aqui no Brasil, o Brasil tinha mais posse de bola do que a Alemanha, tomou 7-1. Isso é um pouco ilusório. Tá bom você ter a posse da bola, porque sem a bola você também não faz gol, mas isso não é tudo no futebol.
O Atlético tem muita superfície, mas não tem profundidade no seu ataque. Esse time do Goiás, sem tirar o mérito dos goianos, mas o time tirou jogadores titulares, mudou técnico, teve Covid. O Atlético mudou o time em função do Goiás. O Goiás entrou com um atacante, o Atlético entrou com 3 zagueiros. Não preciso dizer mais nada. E aí, Pance, para você seguir, essa dos 3 zagueiros, Emanuel, no primeiro jogo do Atlético contra o Flamengo, o Sampaoli mudou o time. O Gabriel começou mal, ele abriu mão dos 3 zagueiros, o time melhorou muito com o Jair. Já ontem, Pance, os 3 zagueiros talvez seriam para segurar um ataque que tinha Rafael Moura e Fernandão. Rafael Moura não começou, só tinha o Fernandão, que não tem velocidade nenhuma, e o Atlético tinha 3 zagueiros. Matematicamente, sabe o que isso significa? Que o Atlético atacava com 7, enquanto o Goiás se defendia com 9. Por isso, 1-0 pro Goiás. E o Sampaoli também, 6h25, trouxemos isso ao longo da nossa programação. E vale destacar também na turma do bate-bola, porque durante a coletiva ele reclamou do gol marcado, né, a favor do Goiás. Segundo ele, o VAR teve um erro ali na marcação favorável ao time goiano, e ele não viu uma equipe tão ruim assim. O Emanuel dizia sobre essa troca de passe, né, às vezes até sem muita objetividade, sem ir pra frente, sem conseguir galgar algo melhor dentro do jogo. Ele falou que o Léo tava encaixotando o Goiás no campo dele, mas futebol é bola na casinha, né? Não adianta. O futebol tem o lado que é fazer o gol. Então, é um trabalho agora que o Sampaoli tem pela frente. Comemora que há uma semana teve alteração, também já informado aqui na Itatiaia. O jogo que seria no domingo foi remarcado para quarta-feira, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético e Fluminense no Maracanã. Sobre esse jogo, inclusive, tem a ver a partida de ontem. O Jair tá fora do jogo, né? O Jair, que é um jogador importante nesse meio-campo, da dinâmica, a equipe do Atlético, ele tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão. E teve a possibilidade de ele não começar jogando porque ele estava pendurado. Ele entrou e tomou o cartão. Pance, só para você dar seguimento, porque interessa muito ao Galo um jogo hoje, vou informar que tem 3 jogos hoje na rodada 34 do Brasileirão. Daqui a pouco, 6h30 no Castelão, que 4 minutos, Fortaleza e Curitiba, confronto direto na luta contra o rebaixamento. 9 da noite na Arena da Baixada, em Curitiba, o líder Internacional busca a 10ª vitória seguida, enfrentando o Atlético Paranaense, que sonha com uma vaga na Libertadores. Esse jogo, o Galo tá de olho. Também no outro, né? Também às 9 no Maracanã, tem o clássico Flamengo e Vasco. Vice-líder Flamengo está em alta após 2 vitórias seguidas. O Vasco tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Amanhã tem um jogo, 8 da noite, Botafogo e Sport Recife. O Galo, mais do que nunca, com o secador ligado hoje à noite, Pance. Tá ligado, sim, tá ligado. O próprio Tardelli falou isso, né? Depois de tantos dias o Atlético nessa expectativa da recuperação do Tardelli, o Tardelli inclusive entrou na partida contra o Goiás, ele declarou isso, ele falou que é importante também secar e faz parte do futebol. O Atlético sabe que é fundamental para ele continuar nessa briga a derrota desses candidatos que estão na parte de cima da tabela. Mas pra gente atualizar ainda a quinta-feira do Atlético, informações importantes aqui na turma do bate-bola. Hulk, jogador, fazendo hoje exames médicos, tudo certo com o jogador, com o Hulk, lembrando que ele tem essa coletiva marcada para amanhã. Vai ter a apresentação oficial do Hulk com a camisa do Atlético, uma entrevista coletiva virtual dentro do Live Galo, do mesmo jeito que é feito tradicionalmente com os outros atletas. Então, ele vai poder falar, inclusive, sobre essa caminhada agora no Atlético. Ontem se mostrou muito animado, viu, Léo Figueiredo, Emanuel? Não tivemos a oportunidade de trazer a voz do Hulk na turma do bate-bola, mas no jornal registramos. Mostrou muita animação em vestir a camisa do Galo e tem esse trabalho pela frente. Um outro detalhe: o Lázaro Cândido, ex-vice-presidente do Atlético, ele atualizou inclusive nas redes sociais dele sobre o caso Fred, né? O Atlético vai receber a grana do Fred, o torcedor fica sempre querendo saber quanto que vai sair essa grana. Ele tem ainda um embargo declaratório, faz parte de uma causa jurídica, mas são 10 dias para o cumprimento dessa ação, que foi favorável ao Atlético. Isso se arrastou um longo tempo, e o valor atualizado: 18.854.400
R$ 417. É um valor que cabe, inclusive, ao jogador fazer aí a parte dele, né, de buscar alguma forma esse embargo jurídico declaratório, mas é um valor que o Atlético comemora. O time volta aos trabalhos amanhã. Hoje todo mundo foi liberado porque a equipe veio em voo fretado na madrugada após essa derrota para o Goiás, e o Atlético pensando então, Emanuel, nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Ô, Pansieri, apenas para esticar um pouco mais esse assunto do Fred, para o Atlético, a dívida é do Fred. O Fred fez um acordo com o Atlético e se comprometeu a pagar, na época, R$ 10 milhões. Ao mesmo tempo, o Itair Machado, do Cruzeiro, e a diretoria do Cruzeiro conversaram com o Fred e assumiram essa dívida do Fred. Portanto, vai ter um imbróglio aí. Talvez o Fred tenha que pagar isso, mas em seguida ele vai acionar o Cruzeiro, acrescentando aí alguma coisa, para cobrar do Cruzeiro o compromisso da sua ida para o Atlético.